como ocorreu na maioria dos países afetados pela pandemia do Covid-19, a população alemã entrou em choque na fase inicial. Porém, o governo conseguiu contornar rapidamente a situação, pois teria tomado medidas preventivas como a adoção de muitos leitos, antes mesmo que tivessem consciência de algum caso ocorrido na Europa. Além disso, o fato de toda a população ter direito a plano de saúde e a rápida identificação do primeiro caso no país levou uma forte segurança à população. Ademais, a grande quantidade de testes efetuados no país para que houvesse uma rápida identificação dos infectados pelo vírus, juntamente com a adoção do isolamento social e a seriedade da população do grupo de risco em cumpri-lo, levou a Alemanha baixos números de mortalidade causados pelo Covid-19, causando também uma discrepância aos demais países. A Alemanha é conhecida por ter a quarta maior economia do mundo e a maior economia da Europa. Isso pode se dar pela sua disciplina fiscal, tendo equilíbrio em orçamentos e quase nenhum tipo de empréstimos. Entretanto, desde o início do ano, a Alemanha tem tido uma recessão técnica de 2,2%. E analistas da economia preveem que durante essa pandemia, o PIB alemão possa crescer de forma negativa de 7,8% até 20%. Então, a Alemanha resolveu pôr a mão no bolso e ajudar empresas, criando fundo de empresas com 600 bilhões de euros. Também a investir na saúde, na compra de respiradores e leitos, e também auxiliar empregados autônomos e pequenas empresas, e também ampliar a complementação do salário de qualquer trabalhador que tem sua jornada de trabalho diminuída, assim como seu salário. No plano de proporcionar fundo para empresas, serão destinados 100 bilhões de euros somente para o banco KfW. E esse banco proporcionará créditos a outros tipos de empresas alemãs. Então, todas essas medidas têm o objetivo da sobrevivência de grandes empresas, fortes exportadores, que nenhum tipo de empresa nacional cai em mão de investidores ou qualquer outro tipo de empresa internacional. E com essas medidas, que também foram usadas na crise de 2008, nós da Alemanha esperamos que um dia nosso PIB volte ao ser normal e que toda essa crise financeira acabe. A Alemanha registrou um número relativamente baixo de mortos comparado aos seus países vizinhos. E o Ministério da Saúde adotou medidas e políticas públicas baseadas nas piores previsões no impacto da saúde. O país fechou sua fronteira com França, Polônia, Áustria e Suíça. A quarentena teve sucesso, já que a Alemanha é um país rico, com boas condições e boa parte da população pôde morar em uma casa com poucas pessoas. Serviços nos quais não foram possíveis manter a distância de 2 metros foram fechados. A Alemanha tem 25 mil leitos na UTI e nem em momento de pico o limite de pessoas e pacientes suportados pelo sistema alemão não foi alcançado. A Alemanha está produzindo mais de 12 mil testes por dia e mais de 160 mil testes por semana. No estado de North Rhine-Westphalia, para a pessoa que descumprir o isolamento social, a multa pode chegar a 25 mil euros. E para quem descumprir esse isolamento repetidamente, a multa pode chegar a 142,4 mil euros. Foi criado um super pacote de estímulo emergencial que pode chegar a 750 bilhões de euros, que equivalem a 4,27 trilhões de reais. Foi também criado um programa de crédito ilimitado pelo Banco Estatal de Desenvolvimento, que diz que os senhorios não podem despejar os seus inquilinos se eles não tiverem condições de pagar os aluguéis devido à pandemia. O país parece administrar a crise melhor do que os seus países vizinhos, como França, Espanha e Itália. Então, os desdobramentos da pandemia na Alemanha não são exatamente otimistas. No dia 14/6 foram divulgados mais 112 novos casos que foram registrados devido a um surto em uma igreja no oeste do país, o que fez com que as autoridades fizessem o fechamento de muitos comércios e estabelecimentos que já haviam sido reabertos. Este pode se tornar ainda uma medida federal, mas ainda não é sinal de muita preocupação, pois o país se encontra em uma situação melhor do que a maioria das outras nações. Além disso, um fator preocupante é que a taxa de transmissão aumentou de 1 para 2,88. Além disso, o ministro da Saúde está fazendo um projeto para regulamentar testes gratuitos em todo o país, pois dessa forma seria mais fácil fazer o rastreamento e monitoramento
de novos casos. Eles estão contando principalmente com a ajuda do aplicativo para controlar a situação atual e estão bem otimistas em relação aos futuros desdobramentos. Atualmente, a economia alemã se bastante resistente em relação ao novo coronavírus. Isso se deve aos generosos empréstimos realizados pelo governo alemão. Entretanto, o setor de serviço é o mais afetado, sendo que as agências de viagens, seguidas por hotéis e restaurantes, mostram-se em risco de falência. Para ajudar na economia, o governo estabeleceu redução das bases de impostos junto com a jornada de trabalho, o que ajudou a estabilizar o mercado de trabalho. Já o setor industrial se recuperou ao subir 7,8% em maio em relação ao mês anterior, tendo-se assim um salto de 27,6% na produção de bens de capital. Segundo estatísticas do governo alemão, espera-se uma redução de 6,3% na economia deste ano.